aí pessoal, tudo bom? A gente hoje está em Recife e a gente vai contar hoje com a ajuda do nosso amigo Severino, que vai apresentar pra gente um pouco da cidade. Olá, bom dia gente, meus parabéns a Tiago e Luísa por estarem aqui em Pernambuco, no Centro Cultural do Norte e Nordeste. Eu, Biltu, vou mostrar as belezas culturais, naturais para esse belo casal e vocês vão nos acompanhar o passo a passo. Vamos conosco? É o espaço cultural do artista plástico Francisco Brenan. Quando o Brasil completou 500 anos, o artista plástico fez a doação de 92 peças ao longo dos arrecifes. E o artista plástico Francisco Brenan, ele se inspira no nu. Não é o nu erótico, é o nu artístico-cultural, porque ele queria mostrar a beleza do ser humano, do sexo masculino e do feminino. E vocês dois podem me dizer em que inspiração veio ele para fazer aquela torre maior? Pois é, foi a primeira coisa que a gente pensou, foi uma coisa um pouco pornográfica, a gente pensou que talvez não fosse o que a gente estava pensando. Certo. Como vocês não querem arriscar o palpite, na realidade o artista plástico Francisco Brenan, ele se inspirou em um Bilal. Porém, a sociedade pernambucana conservadora bateu em cima e disse: isso é uma aberração do demônio. E contra gosto do artista, ele teve que fazer uma adaptação na sua peça, aonde vocês observam uma planta da Mata Atlântica subindo e algumas cabeças de serpente saindo, dando ideia do Jardim do Éden. Mas lá em cima, que era o grande protocolo do Bilal, ele, que era o corte do Bilal, ele colocou a rosa de cristal do paisagista Roberto Bullermark, um pernambucano que sua mãe casou com um francês e ele se inspirou nos melhores jardins. Então, quem chega aqui sabe logo, ali é a Peia de Brenan, certo? Nada de pejorativo, gente. Ele queria mostrar que o nosso corpo é lindo e maravilhoso. E ele sempre perguntava: aonde está o feio e o bonito? As pessoas têm que entender que o feio e o bonito está na nossa mente. Então, isso aqui é o Marco Zero, uma das curiosidades que vocês estão vendo aqui agora, o Espaço Cultural de Francisco Brenan. Vamos entrar no Centro do Artesanato de Pernambuco. O Centro de Artesanato de Pernambuco é um local onde reúne todas as obras de todos os artistas pernambucanos para que o turista possa apreciar e fazer uma compra, se caso desejar levar uma lembrança de Recife. Aqui no Centro de Artesanato de Pernambuco, a gente encontra cerca de 25 mil peças de aproximadamente 1.800 artesãos de todo o estado. Eles produzem essas peças em madeira, em cerâmica, em vidro, metal. E essas peças são peças geralmente de decoração que contam um pouco sobre a história, os costumes, as origens, as tradições e o estilo de vida. E é claro, também sobre algumas das tradições mais conhecidas como o carnaval, o frevo, o maracatu. E como esse centro é uma espécie de uma loja, não existe cobrança de entrada e é um lugar bastante interessante para se conhecer e apreciar um pouco de como é a arte local.
gente está aqui na Embaixada de Pernambuco, onde tem todos esses bonecos em tamanho real e cada um deles, ou um grupo deles, fala um pouquinho sobre a cultura aqui de Pernambuco, aqui de Recife. Tem os papangus, tem o trio, tem tudo isso que vem aqui e o moço nos explicou bem legal o que é a representação de cada um desses bonecos. É uma cultura muito rica que eles têm aqui e cada história mais legal do que a outra. O maracatu é uma manifestação folclórica brasileira de origem africana que surgiu com os escravos por volta do século XVIII em Pernambuco. É comemorado a coroação do rei e rainha e possui outros personagens, como a Dama do Passo, com a boneca Calunga, representando os ancestrais africanos, as baianas, o palhaço Mateus. Também possui referências indígenas, como o caboclo de penas, a burra, que convida as pessoas para participar da festa, e os caboclos lanceiros, que protegem o rei e rainha. Em outras regiões também encontramos outros personagens, como a ursa e o caçador, os papangus. E como uma curiosidade, o frevo surgiu da capoeira. Naquela época, os passistas levavam o guarda-chuva para o carnaval, mas utilizavam eles fechados como uma arma. Quando a polícia aparecia, eles abriam o guarda-chuva e fingiam estar dançando. Com o tempo, o frevo virou uma dança e os guarda-chuvas foram reduzindo de tamanho. Aqui na Embaixada de Pernambuco existe a cobrança de uma entrada no valor de R$15 por pessoa. E vocês vão aprender um pouquinho sobre cada um desses personagens. O pessoal explica e conta um pouco a história sobre cada um deles. E ao final a gente tem uma apresentação de como é a dança de frevo. Agora estamos na Embaixada de Pernambuco, bonecos gigantes. Aqui estão expostos esses bonecos que se popularizaram na cidade de Olinda. O valor da entrada aqui é R$15 por pessoa, mas é possível adquirir o ingresso junto com a outra unidade, ambos pelo preço de R$25. Aqui nós encontramos bonecos de diversos personagens, personalidades e artistas conhecidos nacionalmente e internacionalmente. A cultura de produzir esses bonecos gigantes existe na Europa desde a Idade Média, onde eles transformavam santos em bonecos gigantes. Pernambuco começou a produzir esses tipos de bonecos em 1919, onde um padre belga inspirou um rapaz a produzir o primeiro boneco. Em 1932, o primeiro boneco de Olinda, o Homem da Meia-Noite, surgiu, e esse boneco dá abertura às festividades de carnaval, saindo apenas ao sábado à meia-noite. Esses bonecos pesam em média de 18 quilos e são utilizados por uma pessoa de 40 minutos a 1 hora. O mais pesado que eles possuem aí é esse boneco do Hulk, que pesa 35 quilos. Agora, a gente está mostrando um pouquinho do Passo do Frevo. A gente começou a nossa visita pelo segundo andar, porque estava com menos movimentação. Então aqui a gente vê essas plaquinhas, que são expressões típicas do carnaval. E aí quando vira, atrás tem o significado, o que quer dizer cada uma dessas palavras. Aqui mais adiante também tem os estandartes dos bloquinhos do carnaval. E é cada um mais engraçado do que o outro. Esses estandartes, eles são as bandeirinhas que cada bloco de Pernambuco e de Olinda usa. Daí eles usam esses estandartes quando tá começando cada bloquinho do carnaval. O Passo do Frevo não é só um museu, mas um ambiente cultural que preserva a história do frevo e da cultura pernambucana e transmite para as próximas gerações com várias oficinas.
Depois de visitar esse espaço, a gente desceu para o térreo, onde tem outras galerias que falam sobre os aspectos culturais da região, e especialmente do carnaval e do frevo. Essa galeria tem um livrinho para cada ano, e no livro de cada ano tem esses fatos do carnaval, que ficaram para a história. E é legal que é uma forma de preservar a cultura e saber o que aconteceu em cada ano. Aqui no Passo do Frevo tem que pagar uma taxa para entrar, mas vale a pena porque é riquíssimo, cheio de coisa. Recife Antigo é um lugar muito bonito, repleto de cultura, de história e valorização das tradições. Os locais são próximos uns dos outros e é possível visitar esses e outros lugares tudo de a pé, então não tem a necessidade de você estar com um veículo. E isso é um pouquinho do que a gente pode encontrar aqui por Recife Antigo. Esse foi o início da nossa aventura aqui por Recife. Vamos continuar a nossa viagem, conhecendo um pouquinho mais das belezas naturais e culturais aqui dessa região. E em breve nos encontramos novamente.